pastor Fabiano também é professor, irmãos. Então hoje eu estou aqui meio tremo, né, de estar dando aula diante de um professor que me ensina, tira muita dúvida minha, muita, né? Ele é formado em grego, tem, né, faculdade de grego, então me ensina bastante coisa. A gente tem um grupo, ele passa bastante coisa para a gente de grego, da tradução, né, do original, dos nossos dias, e com certeza um dia estará aqui conosco nos dando um estudo também, amém? Para a glória de Deus. Ele só não vai poder estar aqui na semana que vem, né? Que ele vai estar, ele está dando estudo também lá na igreja dele, mas não vai faltar oportunidade, eu creio, irmãos. É bastante conhecimento que esse homem e essa mulher de Deus carrega. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, a lição é de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Amém, queridos? Então hoje a gente vai ver, nós estamos falando sobre esse tema, né? A sutileza, que é o ataque de Satanás, a artimanha de Satanás, né? Do enfraquecimento da identidade pentecostal. Então, infelizmente, irmãos, a gente percebe isso no nosso meio, né? Que o mundo pentecostal, a igreja pentecostal, em muitos lugares tem se esfriado, né? Tem dado muito lugar, né, ao modernismo, né? E tem esquecido que o pentecostal é bíblico, né? Então hoje tem se modernizado muita coisa, irmãos, né? E esquecido que a parte pentecostal, o início de tudo, eu cheguei a pegar um pouquinho, não sou muito velho assim, né? Mas pude pegar bastante coisas que biblicamente hoje já não se vê mais nas igrejas, né? Mas bastante coisas, irmãos, né? E hoje a gente percebe, né, como isso faz falta. O pentecostal, irmãos, trouxe para a sociedade, né? Trouxe para as pessoas, né, dignidade, coragem, né? Pessoas que não tinham vida, pessoas que não tinham, né, coragens, né? A gente vai ver isso aqui, e isso é promessa de Deus lá do livro de Joel, que fala que Deus derramaria do Espírito sobre toda a carne, né? Então, se antigamente a gente via, vamos dizer assim, uma pessoa que vivia lá na roça, né? Ele não tinha estudo, ele não tinha nada, mas ele chegou numa igreja pentecostal e lá ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele criou a coragem para quê? Para estar lá na frente pregando, para estar lá na frente dando uma palavra, louvando louvor. Então essa parte pentecostal, esse mundo pentecostal, irmãos, trouxe para as pessoas o que? Coragem, vontade de quê? De estudar, vontade de querer aprender a ler a Bíblia, né? E ao querer aprender a Bíblia, automaticamente eles começam a querer estudar, né? Então essas pessoas que não queriam estudo com nada, só queria trabalhar, quando começa a ter essa oportunidade, a ver a chamada de Deus, né? Quer seja de tocar, quer seja de louvar, quer seja de pregar, ele quer estudar, quer se aprimorar. Então isso traz para as pessoas, né, uma dignidade, traz para as pessoas o quanto elas são importantes. Então a gente percebe, né, que a parte pentecostal, irmãos, ela é muito importante no meio de um povo evangélico. Amém, queridos? Sem, né, discriminar qualquer outra, né, denominação, quer seja ela, né, que não seja pentecostal, tradicional, né? Não estamos discriminando nenhuma outra, né? Mas sabemos que o mundo pentecostal vem da Bíblia e hoje também nós vamos aprender e estudar bastante sobre isso. Amém? Então vamos para o texto áureo dessa noite, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você que está sem a sua revista, quiser nos acompanhar na Bíblia, pode abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e a gente vai começar a ver. Eu estive estudando um pouquinho, né? E o Pentecoste, mano, tem aproximadamente 111 anos, né, no Brasil. Então olha quantos anos tem, 111 anos, Pentecoste, né? A gente vai ver o que significa Pentecoste também, né? Os dias de Pentecoste, a gente vai ver também um pouquinho mais na frente. Então tem 111 anos que chegou pra gente, né, o Pentecoste.
Amém? Textuário, vamos ler junto no 3 todos. Amém? 1, 2, 3. Textual. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo 4. Amém, queridos? Então aqui a gente percebe que Lucas, que é o escritor de Atos, ele está dizendo que todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar, Se a gente for estudar o contexto desse texto, a gente vai perceber que eram aproximadamente 500 pessoas ali naquela igreja, mas que desistiram bastante pessoas, e ficou aproximadamente 120 pessoas naquele lugar. E a Bíblia diz que eles ficaram unânimes ali orando, nos dias de Pentecostes, orando, E a Bíblia diz que de repente, veio do céu. Esse de repente também a gente vai ver, não foi de um dia para o outro. Foram aproximadamente 10 dias, No 10º dia aproximadamente ali, eles orando, clamando a Deus, pedindo, acreditando na promessa. Quantos aqui tem promessa essa noite? Quantos acreditam na promessa essa noite? Ela está de pé, querido, não desista, Então eles estavam ali orando, clamando, Porque Deus havia ordenado para que eles ficassem em Jerusalém, até que o que? Do alto pudesse ser revestido, de poder. Então, irmãos, a gente vai ver que hoje também o falar em línguas é uma das evidências, não é o singular, e achar que só quem fala em línguas é batizado com o Espírito Santo. Não, o falar em línguas é uma das evidências, que a pessoa ela é batizada no Espírito Santo. Isso aqui também é muito importante falar, e nós falaremos aqui, Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram, ou seja, a continuidade, Ou seja, houve um princípio, Houve um princípio disso aqui, Então a igreja não começou aqui, eles já haviam dado ouvido a Jesus, e obedecendo a ordem de Jesus para que ficassem em Jerusalém. A Bíblia diz, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram, ou seja, deram continuidade, Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Falaremos também que outras línguas não são, a língua dos anjos, Outras línguas não é a língua dos anjos. Quando a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo e ela fala em línguas, Ou seja, ela está edificando a si mesma, edificando a sua fé. Ela não pode edificar outras pessoas, ela não pode abençoar outras pessoas. Eu já vi experiências, já vi pessoas expulsando demônio falando em língua. Então isso aqui é importante a gente aprender também, irmãos? O falar em línguas, é uma das evidências que recebemos e a edificação da nossa própria fé. Então, quando falamos em línguas, é porque sentimos, o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que Ele está presente em nossa vida e nós começamos a falar. Não é a língua dos anjos, os anjos não entendem, só quem entende é Deus. Amém, queridos? Então, verdade prática é a doutrina do batismo no Espírito Santo, é o falar em línguas como a sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Amém, querido? Então, a gente sabe que algumas outras igrejas não têm esse costume de falar em línguas, mas não que eles não sejam batizados com o Espírito Santo. Qual é a evidência, então, irmão, que eu posso ter, que a igreja pode ter, que ela foi batizada com o Espírito Santo? Que ela é cheia do Espírito Santo. Qual é essa evidência? É a igreja que pega fogo, que todo mundo pula, sapateia, roda? Não. A evidência que Deus está naquele lugar, que o Espírito Santo está sendo manifesto, é quando há salvação.
é quando há a proclamação, o crescimento do Evangelho de Jesus. A gente vai ver que ao ser a igreja, estou todo arrepiado aqui, irmão, sentindo a graça de Deus, que quando Pedro, a igreja, ela recebe essa porção do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, mas as pessoas, muitos não entendiam. O que aconteceu? Pedro, cheio do Espírito Santo, ele toma a palavra, aleluia, e ele começa a falar, missionário Eduardo. E quando ele começa a falar e a pregoar o Evangelho de Cristo, irmão, aproximadamente 3.000 pessoas se convertem a Jesus. Então a evidência, né, de que Deus está na casa é o crescimento, é quando a igreja consegue enxergar que Evangelho não é quarta parede, que Evangelho é salvação, que Evangelho é alma. Essa é a ordem de Jesus, ide por todo mundo. Então Jesus deu uma ordem, mas para que eles fossem, eles precisavam ser capacitados pelo Espírito Santo. Eles precisavam ser revestidos do poder de Deus, revestidos da presença do Senhor. A gente não pode, né, ir de qualquer maneira. A gente precisa ter esse tempo, né, de ser cheio do Espírito Santo, de se revestir. Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, 8, 9, 10 e 11. Amém? A leitura bíblica em classe, a gente tem o costume de cada um ler um versículo, tá? Então, acompanha a gente aí, por gentileza. Atos 1, 2, 3 e 4, e depois 1 Coríntios, tá? A gente vai ver Paulo falando desse movimento pentecostal também, no capítulo 12, versículos 7, 8, 9, 10 e 11. Primeiro versículo: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Cada um lê um versículo. Coríntios capítulo 12, versículo 7. Oi? Glória a Deus. Amém, querido? Você consegue sentir a presença do Espírito nesse lugar? Deus está aqui, irmãos. A presença dele aqui é notória. Amém? Então, como a gente viu aqui, né, cumprindo-se o dia de Pentecostes, né, era 50 dias, né, após a festa da Páscoa, né? Então eles estavam, né, cumprindo-se esses dias, né, de Pentecostes, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? Versículo 2 aqui diz que de repente, né, como eu falei aqui, esse de repente foi aproximadamente 10 dias, tá? Então, irmãos, vamos continuar crendo, vamos continuar acreditando,
né? Se você está buscando o seu milagre, se você está buscando a libertação por alguém, continua, irmãos. Não desiste não, né? Porque Deus, Ele continua o mesmo. E veio do céu um som, irmãos, como de um vento veemente e impetuoso. Ou seja, impetuoso é que não pode ser detido. É algo que não pode ser detido. Então veio do céu, né, de forma que não poderia ser detido, né, não poderia ser impedido, né, a unção, a presença, o derramado do Espírito Santo naquela noite, naquele lugar. Amém, querido? Eu creio que será assim também na vida daqueles que ainda estão buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu creio que virá de forma que ninguém poderá impedir, né? Nós temos testemunhos, eu também sou testemunha disso, que eu queria parar de falar em línguas no dia que eu fui batizado e não conseguia parar de falar em língua, né? Aconteceu isso aqui também com pessoas, né, que quiseram parar de falar, mas não conseguia parar, porque o Espírito Santo foi derramado de uma forma sobrenatural. E eu profetizo isso na sua vida, você que tem buscado o batismo com o Espírito Santo. E se você ainda não foi batizado, você pode ser batizado ainda essa noite, em nome de Jesus, se assim Deus permitir. Amém, querido? E foram vistas por eles, né, línguas repartidas como quer de fogo, né, os quais pousaram, ou seja, veio de cima. Importante a gente saber, né, disso e frisar isso, né? Eu fiz questão aqui de sublinhar algumas partes que são importantes, bastante importantes para a gente prestar atenção. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram, né? Ou seja, veio de cima, né? O nosso socorro vem do alto, irmão. O nosso socorro vem do Senhor. Aleluia. O salmista Davi, ele disse isso. Aleluia. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? E ele fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, a Bíblia diz também que Jesus, aleluia, ao entrar para ser batizado por João Batista, ele entra e de repente vem uma pomba, né, branca, e repousa sobre Jesus. Aleluia. Eu quero te dizer essa noite que o teu socorro, que a tua provisão, que a tua promessa, o cumprimento da tua promessa vai vir do alto, vai vir de Deus. Não espere muita coisa de homem, espere de Deus, porque Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Amém, queridos? E todos foram cheios do Espírito Santo, é o versículo que a gente leu, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, né? Aí agora a gente vai ver Paulo falando, né, um pouco sobre os dons das manifestações, né? Eu observo que Paulo, né, está querendo nos ensinar que Deus, ele é o que? Ele é ordeiro, Deus é um Deus de ordem, né? Então, queridos, nem todo mundo aqui vai pregar, nem todo mundo aqui vai cantar, nem todo mundo aqui vai orar bem, nem todo mundo aqui vai saber tocar. Eu queria ter outro dom, talvez que o meu irmão Luciano tem, mas eu não tenho. Mas talvez ele tenha um dom e queria ter o dom que eu tenho. E a gente não pode, né, invejar isso na vida do nosso irmão. A gente tem que se alegrar, né, com o dom que Deus entregou na nossa mão. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus de propósito. E para cada um, aleluia, glória a Deus, Deus tem um propósito na vida. Então não pense você que você é fruto de um acaso, eu sempre falo isso. Não. Você tem promessa e Deus tem propósito na sua vida e através da sua vida. Existem dons que talvez não foi revelado porque não chegou o tempo e não chegou a hora de Deus manifestar esse dom em você, na sua vida. Porque talvez pode atrapalhar algumas coisas, mas que você precisa sim buscar a presença do Espírito Santo para que esses dons possam ser manifestos na sua vida. E esses dons só podem ser manifestos com a presença de Deus. Não queira usar o dom que Deus te deu para utilizar por benefícios próprios, como muitos têm feito.
Uns têm os dons da sabedoria, da ciência, outros têm o dom de cantar, de louvar, e usam o dom, o talento que Deus entregou, né, para serem ferramentas do inimigo. E não é isso que Deus sonhou para mim e sonhou para você. O que Deus sonhou para mim e sonhou para você, existe um propósito. E esse propósito precisa ser cumprido na nossa vida. E Paulo está nos ensinando isso, dizendo que Deus é ordeiro. Olha o que ele está dizendo: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, Deus sabe que o propósito da minha vida é ensinar, é pregar, porque tem esse propósito, tem essa necessidade aqui nesse momento para os nossos dias, e talvez lá na frente, em algum lugar, como esta igreja é uma igreja missionária, Deus talvez possa me usar e me levar para algum lugar, né? Mas talvez eu não tenha o dom de cantar, talvez eu não tenha o dom de tocar instrumento, né? Mas talvez você tenha esse dom. Então Paulo está dizendo que cada um é dado um dom para aquilo que é necessário. Então Deus não quer dar um dom, e Deus não deu um dom porque, vou dar um dom para aquele ali porque ele é um cara bonito, é um cara pintoso, e aquele cara ali tocando vai ficar legal. Não. Deus tem propósito na sua vida, Deus tem propósito na minha vida. E a gente precisa enxergar o propósito de Deus na nossa vida. A gente precisa a cada dia pedir a Deus para que seja revelado esse propósito, para que a gente possa exercitar, aprimorar, né, o dom que Deus entregou nas nossas mãos, né? Aí Paulo está dizendo: porque a um, pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir, e a outros o dom de discernir espíritos, e outro a variedade de línguas. Aqui, a variedade de línguas que a gente falou aqui, que se cumpriu em Atos 2, essa manifestação que foi dada, né? E a outro a interpretação da língua, que também é um dom maravilhoso, lindo, eu admiro muito quem tem. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente, cada um como quer. Não é como a gente quer, é como Deus quer, né? Então por isso que eu falei, não é porque eu quero e acho bonito tocar que eu vou ter o dom de tocar. Eu posso até estudar, quem sabe aprender, né? Mas tem gente que tem um dom, irmãos. Tem gente que nunca fez aula, tem gente que nunca estudou, mas se sentar ali, irmãos, parece que fez faculdade, né, queridos? Eu agora que eu voltei a estudar, então eu não terminei os estudos, não tenho vergonha de falar isso para a igreja, né? Eu voltei a estudar agora, né, para terminar os estudos. Mas minha mãe sempre fala, minha mãe às vezes fala para meu filho: você era horrível em português, você era horrível, ainda não sou perfeito ainda, tá, irmão? Eu ainda, né, mas a gente consegue entender alguns versículos, alguns estudos da Bíblia, porque vem de Deus, irmãos. É porque vem de Deus. Porque se não vier de Deus, é o que eu estava falando, a gente não conhece nada, né? Tem pastores, tem igrejas que pessoas começaram a ler e começaram a estudar, porque foi revelado o dom de pregar. E quando ele começou a pregar, ela começou a pregar e ensinar, ele teve interesse de ler a palavra, né? Então essa evidência do Espírito Santo, o mundo pentecostal, irmãos, é muito importante. A gente não pode deixar essa chama se apagar. A gente não pode permitir que a sutileza, né, de Satanás venha enfraquecer, né, a parte pentecostal do meio de nós. Amém, queridos? Então vamos lá para a introdução, né? A introdução não é que a gente já falou bastante coisa, né? Nós já estamos na aula, nós não vamos entrar na aula agora, nós já estamos na aula já, né? Mas a introdução diz assim, ó: nesta lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal, a sua revelação com o Pentecoste bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar em algumas sutilezas o erro do erro tem aparecido no meio do movimento pentecostal, no contexto da nossa igreja.
O principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais. E de forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas, como a evidência física do batismo no Espírito Santo. Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário, né, queridos? Então, muitas igrejas hoje em dia já não têm feito mais, já não têm dado mais a importância para o Pentecoste, né? Tem visto o Pentecoste como algo que não é mais importante para os nossos dias. E é bíblico isso. Pentecoste bíblico, nós estamos falando sobre isso. Vamos entrar aqui agora no primeiro tópico, o Pentecoste bíblico. O Pentecoste não foi ideia de Pedro, o Pentecoste não foi ideia de João, não foi ideia de Tiago. É o Pentecoste bíblico, foi a ordem de Jesus. Foi a evidência do Espírito Santo, a clareza, o derramar do Espírito Santo sobre eles. Então a gente vai perceber e a gente vai ver, irmãos, que muitos hoje em dia, né, têm negligenciado o Pentecoste. Para que falar em língua? Não existe. Isso aí foi naqueles dias. Isso aí não é mais para os nossos dias. Isso aí aconteceu só lá atrás, mas não acontece hoje. É mentira de Satanás. Deus continua querendo derramar, é uma promessa. Ele disse que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Pentecoste bíblico, vamos lá. O Espírito prometido. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes movimentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação, Gênesis 1, verso 2, na vida de Bezalel, na vida de Gideão, na vida de Jefité, Juízes aqui também, né? Então aqui, irmãos, a gente vai ver, né, que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito vinha sobre eles. Nós já falamos sobre isso aqui, né? O Espírito vinha sobre eles, operava milagres, operava sinais, cumpria o propósito, escolhia pessoas. Naquela época aqui, juízes, né? Na época de Jefité, na época dos juízes. Então Deus escolhia esse tipo de pessoas, juízes, reis, sacerdotes e profetas. Era com quem Deus se relacionava, era quem Deus tinha a comunicação. Então vinha sobre essas pessoas, né? E o Espírito vinha sobre eles, né? Falava o que tinha que fazer, repousava sobre eles e depois o Espírito saía. No Antigo Testamento, a única pessoa, que o Espírito nunca se afastou foi de Davi. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi e nunca mais o deixou. Aleluia! E nós temos esse privilégio, querido. O Espírito de Deus, ele está em nós, ele repousa sobre nós e nunca mais nos deixará. Ele falou: eis que eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação do século. Você tem o privilégio de Davi, querido. Nós temos o privilégio que Davi teve, é de ter o Espírito Santo todo dia na nossa vida. Falamos disso de Davi domingo, né? Interessante, né? Que Davi era cheio do Espírito Santo e as pessoas notavam que ele era cheio do Espírito Santo, né? A Bíblia diz que ele era de gentil presença, né? A Bíblia diz que ele sabia tocar bem harpa e quando ele tocava, os espíritos mal saíam. Tanto que quando Saul está atormentado, quem que eles vão chamar? Davi. Porque Davi tinha a presença do Espírito Santo. Amém, querido? Que possamos buscar essa presença do Espírito Santo. Que possamos todo dia anelar por essa presença, que nunca nos deixa, né? Então, na Antiga Aliança a gente vê isso, né? Aqui, ó, na Antiga Aliança há uma excepcionalidade na ação do Espírito de Deus. De uma forma mais específica, o Espírito de Deus sobre o antigo pacto atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais, dos sacerdotes, reis e profetas. Assim se observa uma ação mais restrita do Espírito de Deus na Antiga Aliança. Contudo, na Antiga Aliança,
havia uma promessa do derramamento do Espírito de Deus sobre todos, né? Que é lá no livro de Joel, a gente já vai ler. Joel capítulo 2, versículo 27 e 28. E não apenas sobre pessoas escolhidas ou uma classe especial, né? Então Deus já havia prometido isso lá no livro de Joel. Também no livro de Ezequiel. Vamos ler alguns versículos, Lucas? Coloca para a gente, por gentileza, Ezequiel 36, versículo 26 e 27, por favor. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e o 27. Glória a Deus. E vós darei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então olha a promessa de Deus lá no livro de Ezequiel. Já havia promessa. Vamos agora para Jeremias 31. Olha como Deus ele já havia prometido. Jeremias 31. Olha Deus prometendo lá na antiga aliança: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aleluia. Agora vamos lá para Joel capítulo 2, versículo 28. Olha que coisa tremenda. Joel capítulo 2. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Aleluia, glória a Deus. Eu fui buscar, irmão, sobre esse servo e serva, sabe o que é? Escravos. Porque naquela época os escravos, servos que eram servos, ficavam de fora de tudo. Só que Deus é um Deus, aleluia, que Ele não deixa ninguém de fora. Ele não faz acepção de pessoas, se ela tem estudo, se ele tem estudo, se ela é formada, se ele não é formada, aleluia, se ele é grande, se ele é pequeno, aleluia, se ele é negro, ou se ele é branco, se ele é pardo, não. O Espírito de Deus tem uma porção para cada um de nós aqui essa noite. O Espírito de Deus tem uma porção para todo ser humano. Ele não faz acepção de pessoas. A promessa é para todos. É para os servos, é para as servas, é para o senhor, é para a senhora, é para os letrados, é para os analfabetos. A promessa de Deus é para todo ser humano que acredita e aceita Ele como seu único e suficiente e eterno Salvador. Então Deus havia prometido essa promessa. Só que esta presença, irmão, que nós estamos falando, que é o Espírito Santo, muitos não valorizavam. A gente vê o exemplo de alguns que perdeu, como Saul. Saul não valorizou essa presença. Saul não obedeceu à presença. E quem não obedece, irmão, automaticamente se afasta da presença. Não é que Deus se afasta dele, é que automaticamente ele vai se afastando da presença de Deus. E Saul, irmãos, foi esse exemplo, que se afastou da presença de Deus, aonde o Espírito já não tinha mais prazer em estar com ele. Nós falamos isso aqui também domingo, lembra? Que Deus falou: já não tenho me agradado de Saul como rei, mas vai na casa de Jessé e lá eu tenho provido. Outro também, exemplo também é Sansão, o qual brincou com a presença de Deus. Deus havia dado uma ordem para Sansão, para que eles não pudessem se relacionar, não pudessem ir até certos lugares, a não se aproximar de cadáver. Mas Sansão foi brincando, Sansão foi desobedecendo. E quando ele foi desobedecendo, irmãos, aleluia, a gente vê que já o Espírito de Deus já havia o deixado. Mas vamos pegar o exemplo de Davi, irmãos.
O exemplo de Davi, que quando acontece aquele erro com ele, com Betseba, e a preocupação dele, queridos, é a presença de Deus. A preocupação de Davi, oh glória, eu estou sentindo a graça de Deus. A preocupação de Davi é em não perder a presença de Deus. Bota pra gente Salmo 51, por favor. Salmo 51, depois do acontecimento dele com Betseba, a gente sabe do erro, da falha cometida, e ele começa a orar a Deus e a falar com Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Pode continuar, filho. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer sabedoria. Purifica-me com isopo e eu ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Olha como Davi estava se sentindo, querido, ao perceber, ao achar que Deus havia o deixar, ao achar: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Aleluia. Ei, querido, o que você não pode fazer nunca é se afastar desta presença. O que você não pode perder é perder a presença de Deus. Aleluia. A preocupação de Davi era em perder a presença de Deus. Querido, que essa seja a nossa maior preocupação, ainda que não realize aquele grande sonho que você sonhou, ainda que não se cumpra aquela promessa que um dia você ouviu, mas que você esteja firmado, aleluia, na presença de Deus, que você esteja junto com a presença de Deus, que a presença de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre o teu andar, sobre o teu caminhar, em nome de Jesus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos esse privilégio de ter o Espírito Santo morando dentro de nós. E o Espírito habita, ele mora dentro de nós. Então, queridos, vamos valorizar essa presença de Deus. Vamos valorizar o Espírito Santo. O Espírito derramado no Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa. Essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes, identificada como o batismo no Espírito Santo. No Pentecostes, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou identidade. Isso mostra a universalização da promessa de Deus. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo, diferentemente do antigo pacto, no qual apenas pessoas especiais tinham o privilégio de serem usadas por Deus. No novo pacto, a partir de Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem do reino de Deus. Por isso que eu falei que a maior missão da igreja é expandir o Evangelho, é proclamar o Evangelho. Então, onde é que está a evidência do Espírito Santo? É não falar em línguas? Não somente.
mas aleluia, no expandir do Evangelho. É na expansão do reino de Deus. É quando é formado discípulo, quando é formado, aleluia, pessoas que dão continuidade, prosseguimento ao Evangelho, como Pedro, né? Que eu falei aqui, eu citei o exemplo, que ao receber o Espírito Santo, ao ser cheio do Espírito Santo, né? Ele vai fazer um sermão em Atos capítulo 3, começa no 2 ali, ele vai apregoando a palavra e aproximadamente 3.000 pessoas se convertem. Então a gente percebe, aonde há uma evidência, não é a evidência do Espírito Santo. Eu vou lá naquela igreja, que aquela igreja é fogo puro, lá o Espírito de Deus está, lá é pula-pula. A gente precisa ter cuidado com isso, a gente precisa atentar a isso. O nosso irmão aqui, não está mais aqui, Douglas, mas ele presenciou comigo, nosso irmão Nilson, né? Deus já me levou em 2 lugares, eu já fui, irmãos, e peguei o diabo pulando no meio do povo evangélico. Deus me mostrou, eu fui lá, eu falei, aqui, vem cá, testemunho. Deus falou, vai lá. E quando eu fui, irmão, meti a mão, o diabo manifestou. Por 2 vezes. Então Deus me fez enxergar, né? E para também alertar a igreja sobre isso. Que nem todo pula-pula é que Deus está ali, não. Então a gente precisa estar atento. O sentir do Espírito Santo não é só um arrepio. Eu falo isso porque é de mim, mas não é só quando você se arrepia, é quando você sente a transformação de Deus dentro do seu coração, é quando você sente o desejo de mudar, quando você sente incomodado pelos erros, incomodado por aquilo que você fez e desagradou o Espírito Santo. E isso você está recebendo o Espírito Santo. Não é só quando, eu não me arrepiei, eu não senti Deus, não, a palavra não entrou, não, querido, não é isso, tá? É quando você ouve aquela palavra e talvez aquela palavra traz um confronto com você. Você fala, nossa, o irmão Wallace hoje não foi feliz não, porque eu falei daquilo que te incomoda a carne. Então isso irmão, o verdadeiro avivamento. É quando a gente sai da igreja chateado, talvez às vezes até com o pastor, com o pregador. Mas por quê? Porque ele falou aquilo que a gente precisava ouvir. Ela falou aquilo que a gente necessitava ouvir. E às vezes a gente vai para a igreja triste, poxa, de cara emborrada para o pastor, para o irmão. Irmãos, não, irmãos, a gente precisa deixar o Espírito de Deus entrar. A gente precisa deixar a palavra, o querer de Deus. Como Paulo falou, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Então não é a nossa vontade, é a vontade de Deus que opera em nós. Amém, igreja? Então, a gente viu aqui o derramar, né, do Espírito Santo aqui em Atos, né? Mas que foi promessa lá já no Antigo Testamento, né? Então não vamos se esquecer nunca daquilo que Deus prometeu a cada um de nós, né? Se Deus prometeu, vai se cumprir. E o Espírito Santo todos vão receber. Como nós falamos aqui na introdução, claro, nem todos vão pregar, nem todos vão louvar, nem todos vão tocar, mas talvez você tenha um dom de cura, talvez você vai colocar a mão em alguém, talvez você vai orar, talvez você vai interceder por alguém, e todo demônio vai cair por terra, todo principado vai cair por terra, toda enfermidade vai ser anelada. Então, querido, saiba que você é útil para Deus. Saiba que você tem utilidade dentro da obra do Senhor. Amém, querido? Então não se alegre talvez, né, não se entristeça porque talvez você não está pregando, talvez você não está ensinando. Não é porque você é menor do que eu. Não, querido. Aqui todo mundo é igual. Do pastor ao zelador da igreja, como Deus já até revelou no nosso pastor, né? Quem sabe é eu, o zelador, com o maior prazer, irmãos. Zelar a igreja, cuidar dos utensílios, cuidar da obra de Deus. Isso é um prazer enorme. Então prazer e ser bonito não é estar só pregando, não, né, irmãos? Cuidar da igreja também é bonito. Interceder, estar na intercessão enquanto você está aí sentado, ó, os intercessores estão aí, ó, de prontidão, ó. Senhor, neutraliza todo mal. Senhor, neutraliza todo demônio que tenta tirar a ligação do teu povo. Que teu Espírito seja derramado.
Ninguém está vendo, irmãos, mas é a estrutura, é como as colunas, irmãos, que ninguém vê, mas é Ele que está alicerçando aqui esse lugar, é a coluna que está mantendo esse lugar aqui de pé. Então talvez é a tua oração, é a tua intercessão, que talvez está aqui, ó, me colocando de pé, talvez está me dando força ao pastor, dando força à igreja. Amém, queridos? Então vamos lá, 2, rapidinho por causa da hora. O distintivo pentecostal de nossa igreja, a atualidade dos dons espirituais. Agostinho Hipona, né? 354, 430, né? Foi um sensacionalista, né? Que se fala, né, irmão? Aquele tipo de pessoa que eu até falei aqui no início, que diz que esses acontecimentos foi só para aqueles dias, não mais para os nossos dias de hoje. E as igrejas estão assim, ó, de gente assim, ó. Sabia? Tem gente que está dizendo que dízimo não é mais necessário, que foi só naquela época. Tem gente que diz, eu estou todo arrepiado aqui. Tem gente que diz, né, que não precisa mais levantar a mão, dar glória a Deus, dar aleluia. Tem gente que não precisa mais ofertar, não precisa mais vir às igrejas. Você pode ficar em casa e ser crente. Isso são os sensacionalistas. Tá? Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. O Antigo Testamento, irmãos, né, a gente vai ver muita coisa sendo prometida, mas que se cumpriu no Novo. A gente vai ver a continuidade que Jesus veio dando. Ele mesmo falou, não pense que eu vim derrubar a lei, mas eu vim cumprir ela. Então a gente percebe que tudo que ele falou, ele não mudou. Tudo que ele escreveu, tudo que ele deu para Moisés, que ele deu aos discípulos, tudo que ele deu para os nossos antepassados, aos profetas, está escrito e se cumpre hoje nos nossos dias. Amém, querido? Então não vamos ser sensacionalistas como esses homens, em achar que só era para aquele povo, só era para aquela era. Não. Se a gente quer que a nossa Bíblia, tem muito crente assim, que fique aberta no Salmo 91, não, Deus guarda a minha casa, Deus livra-me de todo o mal dos anjos, Deus faz isso, faz aquilo, a gente também tem que aceitar Malaquias 3, que diz que tem que trazer os dízimos e as ofertas. A gente precisa entender também. Ou a gente só quer as partes que é boa para o nosso eu, para o nosso ego. Não pode, né, igreja? Amém, queridos? Então, Agostinho de Hipona, né, introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo havia sido restrito ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval. E mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O movimento pentecostal surgiu posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creram que os dons vigentes na igreja, como os exercem. É por isso que a gente não pode deixar de exercer aquilo que Deus nos entregou. Você não pode entulhar os seus dons, enterrar os seus talentos, como aqueles homens fez, né? Jesus conta que era uma parábola, né, de ele falando dos dons, e diz que um enterrou, o outro que tinha 2 multiplicou, o que tinha 3 também multiplicou, mas o que tinha 1 enterrou o seu talento. E o seu Senhor, quando volta, diz, cadê os talentos? E o outro, não, eu enterrei, porque eu só tinha 1. Então e os que tinha 2 multiplicou, o que tinha 3 também multiplicou. Então que possamos seguir esses exemplos que multiplicaram aquilo que lhe foi entregue.
que multiplicaram, que exerceram aquilo que Deus lhe entregou, aquilo que Deus lhe confiou, aquilo que Deus designou para que fizesse. Não fique triste se você recebeu 1, ou se você recebeu 2 ou 3. Alegre-se, regozije-se nele. Se alegre. Então a gente precisa estar alegre, precisa se exercer para que esses sensacionalistas não tenham poder em nossas igrejas. Não tem como você esconder uma candeia acesa. Então é assim, um crente cheio do Espírito Santo, querido, uma pessoa que busca a presença de Deus, que busca os dons espirituais, as evidências são notórias na vida dele. Então os sensacionalistas, ao chegar aqui, eles vão olhar para você e vão ver o dom do Espírito Santo. Eles vão começar a falar assim: nossa, não era só para aqueles dias não, está se cumprindo aqui hoje também, no dia 17, aleluia, de agosto, no Ministério Palavra, Fogo e Visão, aleluia. Então vamos exercer, queridos. O que a igreja precisa fazer é exercer essas experiências que Deus vai nos proporcionar. Amém, irmãos? Nossas igrejas emergem na história dessas gigantesca explosão de reavivamento dos dons espirituais. Na sua declaração de verdade dos fundamentos de 1916, as Assembleias de Deus confessam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai. O batismo no Espírito Santo e com fogo afirma que com o batismo no Espírito Santo vem revestimento de poder para a vida e serviço, e concessão dos dons e os usos no trabalho do ministério. Lucas 24, tem diversos versículos aqui, mas não dá tempo da gente falar de todos. 1 Coríntios 12, como nós também já lemos, e que essa experiência maravilhosa e distinta e subsequente à experiência do novo nascimento, em Atos 10, 44, Atos 11, 14, 16, 15, 7, 8, né? Então, 2, segundo parágrafo, as línguas como evidência. A declaração de fé das Assembleias de Deus de 1916 afirma: o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunha pelo sinal físico inicial de falar em línguas, conforme o Espírito de Deus lhe dá capacidade de falar, em Atos 2, 4. O falar em língua, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de línguas. Lá de 1 Coríntios 12, onde eu li lá com os irmãos, 4, também o versículo 28, versículo 10 e também o 28. Mas diferentes em propósitos e uso. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto isso. Tanto William, bem como Gunnar Wigner, Daniel Berg, pentecostal da primeira geração, criam e pregavam com convicção essa doutrina. Contudo, nos dias atuais, estes ensinos têm dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta de ensinos sutis que negam a doutrina das línguas como evidências inicial do poderoso batismo pentecostal. A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe, contudo não é para todos. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. Tiago 1, versículos 6 e 8. Fala da dúvida, tá, Tiago? Né? A onda do mar. No entanto, a doutrina das línguas como evidência inicial do batismo no Espírito é inegociável. Né, querido? Então, as Assembleias de Deus, né, elas têm essa convicção, tá? De que as pessoas recebem o Espírito Santo de forma inicial, começam a falar em línguas, tá? Mas a gente, lendo a palavra de Deus,
a gente percebe que o falar em língua é uma das evidências do Espírito Santo. Amém, igreja? Então, não possamos deixar de buscar o Espírito Santo. Falando em língua ou não falando em língua, cada dia é dia de buscar o revestimento de Deus. Cada dia é dia de ser cheio da glória de Deus. O profeta Isaías, ele tem uma visão linda no seu capítulo 6. Ele diz que Deus está lá no trono, os anjos estão ao redor do trono de Deus, clamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles dizem assim, ó, e toda a terra está cheia da sua glória. Tem glória de Deus aqui hoje, querido. Tem glória de Deus lá na sua casa, tem glória de Deus lá na sua empresa, tem glória de Deus lá no seu trabalho, tem glória de Deus lá na sua escola. A glória de Deus acompanha você por onde você andar. Eu estou, aleluia, lá no meu trabalho eu sinto a glória de Deus. A glória de Deus está hoje derramada sobre toda a terra. Toda a terra. O Senhor falou: minha é a terra. A terra não é do diabo, irmãos. As coisas têm acontecido pela permissão de Deus, mas a terra é de Deus. Deus está no controle de tudo. O controle está nas mãos de Deus. Deus não está procurando saber o que fazer, não, querido. Deus é onipotente, Deus é onisciente. Ele já sabia o que iria acontecer, Ele sabe o que vai acontecer, e a igreja precisa estar ligada e ter a ciência disso. Tem muito crente perdido, querido. Tem muita gente dizendo: nossa, mas cadê Deus? O que está acontecendo? Ei, igreja, vamos ler mais a palavra. A Bíblia fala isso, que o povo perece porque falta conhecimento. Então vamos estudar mais a palavra, vamos ler mais a palavra, vamos comer a palavra. Amém, igreja? 3. Mantendo a chama pentecostal acesa. Primeiro parágrafo: a fidelidade às escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era seu amor e fidelidade às escrituras. Atos capítulo 2, versículo 42, coloca aqui no telão, por favor, Lucas. Atos 2, versículo 42. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade e inerrância das escrituras. Então, olha, como o estudo da palavra, traz a chama de Deus, traz, a presença de Deus para mais perto. Mas sem a palavra de Deus, o que o Oséias está falando, que a falta do conhecimento, a falta da palavra, traz o quê? Traz os prejuízos. A pessoa fica sem saber o que fazer, a pessoa fica sem direção, a pessoa começa a tomar atitudes e decisões que não agrada a Deus, votar em quem não tem que votar, tomar atitude que não tem que tomar. Por quê? Porque não busca a instrução de Deus. E tudo está escrito. Tudo. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. São coisas que não podem faltar no nosso meio, querido. Doutrina, palavra, ensinos da palavra. Comunhão, é ter comunhão com o teu irmão. Tem gente que não fala com o irmão, mas diz que está cheio do Espírito Santo. Tem gente que não fala com o vizinho do lado. É o dia todo louvando, o dia todo Deus. Irmãos, comunhão. Eles só foram cheios do Espírito Santo porque perseveravam. Sabe o que é você perseverar? É você continuar. É você dar continuidade àquilo que você faz. Não é você fazer uma vez, é você dar continuidade. Ou seja, eles continuavam lendo a palavra.
continuavam na doutrina da palavra, continuavam na comunhão uns com os outros, de forma que não faltava nada para ninguém. E no partir do pão e nas orações. Então são coisas que não podem faltar, irmãos. São coisas que não podem faltar. Sem dúvida, para os pentecostais a Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou acréscimo de alguma escritura. Como dizia certo teólogo, as escrituras não precisam de penduricalhos. Precisamos voltar às escrituras. Então, as escrituras, irmãos, ela não muda. As escrituras não precisam de acréscimo. A Bíblia diz que ninguém pode mudar a palavra de Deus. Não tem aquele versículo que ninguém coloca um tio, ninguém tira um tio, não. Não tem esse versículo na palavra não, tá, irmão de Deus? Isso aí são pessoas que falam, né? Mas não existe esse versículo. Mas a gente não pode mudar a palavra de Deus, porque ela é inerrante, ela não falha, né? Ela por si só, ela já tem a explicação, ela já tem tudo para nos instruir e para o que precisamos. Amém? Segundo parágrafo e último, né? O exercício dos dons espirituais, como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, 1 Samuel 3:1, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Não existe movimentos pentecostal autênticos sem a prática dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Ele deve se expressar no dia a dia, através do exercício dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Amém, queridos? Então vamos ensinar isso, né? Vamos ensinar isso, irmãos, que precisamos buscar o Espírito Santo. As nossas igrejas precisam evidenciar os sinais que Deus está na casa. Os sinais, as igrejas, a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Então muitos hoje, né, não têm vivido os sinais de Deus, porque não acredita, não crê. Mas a Bíblia diz que aquele que crê, irmãos, os sinais vão te seguir. Então, se você entrar hoje com fé, acreditando que você precisa, que você vai ser curado, você vai ser curado, porque Deus, ele está na casa. E existe dons de cura aqui na casa, pessoas já foram curadas. Se você precisa de uma palavra aqui, vai ser lançada uma palavra profética, porque tem profeta de Deus aqui. E se você precisa de um abraço e de um conforto, também Deus tem usado pessoas aqui para isso. Então vamos buscar, igreja, vamos buscar essa presença, vamos buscar esse Espírito, vamos ensinar aos nossos filhos, aos netos, vamos ensinar aos nossos irmãos, né, que o Espírito Santo continua sendo derramado sobre nós. O Espírito Santo continua querendo acender a chama que se um dia se apagou dentro de você. O Espírito Santo continua querendo acender, querendo avivar, querendo fazer como fez com Pedro naquele dia, ganhou mais de 3.000 almas em uma só pregação.
O Espírito Santo quer te envolver de uma tal forma que quando você chegar em um lugar, as pessoas vão ver você e vão querer o Jesus que existe sobre a sua vida. O Espírito Santo quer te encher em que você não vai precisar nem abrir a sua boca, mas o testemunho que você carrega, aleluia, as pessoas vão ver o Espírito Santo de Deus na sua vida. E quando você abrir a boca, vai haver arrependimento de pecado, vai haver salvação, vai haver libertação, porque Deus está na sua vida. Deus é na sua vida. Amém? Conclusão. Nesta lição vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro do certo contexto bíblico histórico. Isso fez consciente de sua missão. Contudo, após um século do seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o esfriamento doutrinário, até mesmo desvios teológicos que negam a manifestações dos dons espirituais, está na gênese desse processo. Amém? Pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos orar por esse estudo e já vou passar o microfone para o pastor, para ele dar continuidade ao culto. Mas que Deus possa acender essa chama dentro do nosso coração, que possamos sempre priorizar a presença de Deus, fazer como os discípulos fizeram nos dias de Pentecostes. Para receber, para ser cheio, é necessário que haja comunhão, é necessário que haja arrependimento, como Davi, é necessário que haja oração. Tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo, mas não fala com Deus o dia todo. É no WhatsApp, no Facebook, fala com todo mundo, mas não tira um tempo para falar com Deus, não tira um período para falar com Deus. E a Bíblia diz que os discípulos perseveravam. A Bíblia diz que os discípulos, eles perseveravam na comunhão, na oração, no partir do pão. Então, se você quer receber o Espírito Santo, se você quer ser cheio do Espírito Santo, é necessário, se você quer ver as evidências do Espírito Santo, começa a buscar que você vai ver. Começa a se separar que você vai ver. Começa a aumentar o nível de intimidade, mais de oração, mais da leitura, mais de consagração. Começa a se consagrar mais, começa a se dedicar mais, começa a se santificar mais para Deus. Começa a se separar mais para Deus, que você vai ver essas evidências, elas são vivas no nosso meio, queridos. Senhor nosso Deus, eterno, querido e maravilhoso Pai, rendemos graças ao Teu nome, Senhor, porque a Tua palavra, ela é infalível, ela é inerrante, meu Pai. Aleluia, obrigado, Jesus, por os ensinamentos dessa noite. Que o Senhor continue, meu Pai, se revelando para cada um de nós e repreendendo todo sensacionalista que tenta adentrar no meio do povo pentecostal, ó Pai. Aleluia, para impedir que o Teu Espírito Santo repouse, desça, mora, habita no meio do Teu povo, meu Pai. Meu Pai, mas que essa noite em geral, não só aqui na nossa igreja, mas nas igrejas, ó Pai, aleluia, que proclamam o Teu Evangelho, meu Pai, aleluia, que acredita no Senhor, meu Deus, possa receber a porção dobrada do Teu Espírito essa noite, possam ser cheios da Tua presença, meu Pai, e o Senhor venha repreender todo esfriamento espiritual, toda mortalidade espiritual, Senhor, vai tirando a mordidão do nosso meio, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueça os corações, ó Pai. Meu Deus, acenda a chama, Senhor, dos pentecostais essa noite, meu Pai. Meu Deus, encha, meu Pai, os Teus filhos da Tua presença, como o Senhor fez nos dias de Pedro, Senhor, em Atos 2. Pai, a Tua palavra mesmo que diz que o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne, meu Pai. O Senhor não faz acepção de pessoas, ó Pai. O Senhor não faz, ó Pai, acepção de ninguém.
Oh Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo do nosso meio. Esta casa é tua, nós somos teu. Enche esse lugar com a tua glória. Enche esse lugar com a tua presença. Enche os corações vazios, ó Pai. O Senhor falou que tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne, meu Deus. Arranca, meu Deus, o coração de pedra, Pai, e coloca um coração de carne, um coração sensível, ó Pai, ao Teu Espírito Santo, a Tua voz, a Tua presença, Paizinho. Pai, fica conosco, meu Pai, durante esse culto, meu Pai, em nome de Jesus, amém. As palmas louvam ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade e passo o microfone para o pastor Adalberto.